Meu nome é Benjamin, estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é Shavuot, um relacionamento sem precedentes. Elohim estava prestes a iniciar um relacionamento sem precedentes entre ele e a humanidade, um relacionamento de aliança. A primeira aliança que Elohim estabeleceu foi muito mais uma promessa do que uma aliança. A aliança abrâmica foi uma promessa feita a Abraão de que seus descendentes seriam numerosos e que o próprio Elohim providenciaria uma terra já decidida para os descendentes de Abraão viverem e que por meio desses descendentes todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão não tinha obrigações. O que Elohim faria não tinha nada a ver com o comportamento ou as ações de Abraão. A aliança que Elohim faria no Monte Sinai era fundamentalmente diferente da aliança abrâmica. O povo de Israel tinha obrigações a cumprir. A resposta de Elohim dependia de como Israel se comportaria. As alianças eram uma forma normal e cotidiana de vida naquela época, em que duas pessoas iguais faziam um acordo benéfico para ambos os lados. Ou era uma aliança em que um rei fazia um acordo com seus súditos, ou seja, era o estabelecimento de um relacionamento entre desiguais. Um era um homem poderoso, o outro lado estava sob o seu controle. Seus súditos podiam ser algumas centenas de pessoas que compunham seu império, ou, no caso de um fundador de império, podiam consistir em nações inteiras que ele controlava. Além disso, era um fenômeno completamente novo para um Elohim entrar em um relacionamento do tipo aliança com um grupo de pessoas. Isso era e é único entre todas as culturas religiosas conhecidas. Portanto, notaremos que muitas das leis que Yah havia dado por meio de Moisés não eram novas e estranhas aos ouvidos dos hebreus. A maioria das leis e mandamentos que Elohim daria eram conhecidos e tinham paralelos em outras sociedades do Oriente Médio. Mas que o relacionamento do Elohim hebreu com o povo hebreu, um relacionamento do tipo aliança, não tinha paralelo. Os israelitas chegaram ao pé da montanha sagrada e Moisés começou a subir, certamente na direção do mesmo lugar onde havia encontrado Elohim 2 anos antes, na forma de uma sarça ardente. Não houve perda de tempo. Imediatamente Yah disse a Moisés que tinha uma mensagem para o povo de Israel, que era o seguinte: em primeiro lugar, vocês não estão aqui porque fizeram alguma coisa. Eu matei os egípcios por sua causa, trouxe-os a este lugar e agora os estou trazendo a mim, porque assim o desejei. Em segundo lugar, se você ouvir, aceitar e obedecer a nova aliança que eu quero lhe dar, então você se tornará minha propriedade, meu tesouro precioso. Em terceiro lugar, se eles seguiriam essa nova aliança, então Elohim os consideraria um reino de sacerdotes e um grupo de pessoas santificadas e santo. Observe que o texto fala de uma nova aliança. Essa aliança, a qual geralmente nós veríamos como a lei ou a aliança mosaica, seria na verdade uma nova aliança. A aliança sob a qual Israel estava sob essa época era a aliança abrâmica. Esse convênio prometia a eles uma terra própria e que eles cresceriam em grande número, que por meio deles o mundo inteiro seria abençoado e Israel seria muito frutífero. Essa nova aliança que eles receberiam não deveria abolir a antiga aliança, não é mesmo? A aliança no Monte Sinai não substituiu a aliança que Elohim havia feito com Abraão cerca de 600 anos antes. Elohim não disse:
Em vez da promessa de uma terra própria, eu lhe dou a minha lei. A nova aliança que os hebreus deveriam receber tinha um propósito diferente da antiga. Essas duas alianças foram feitas para se complementarem e trabalharem lado a lado. Em nosso modo de pensar não judaico, temos a imagem de que assim que temos uma nova aliança, as mais antigas ou a mais antiga se tornam obsoletas, abolidas ou até substituídas. Mas isso não é verdade. No que diz respeito à aliança, que é o próprio Messias, alguns elementos das alianças anteriores, como eram apenas uma sombra, o tipo de uma realidade futura, foram transformados numa essência superior para a qual sempre apontaram. Por exemplo, o sistema sacrificial de usar sangue de animais para expiar pecados, que na verdade começou com Adão e Eva, foi transformado em sua essência plena com Yeshua. Seu sangue era o sangue real para o qual os sacrifícios de animais apontavam e, portanto, o sacrifício de Yeshua foi o último e definitivo sacrifício necessário para a eterna expiação de pecados. O sistema de sacrifício não terminou, nem realmente mudou, mas foi transformado. O sangue de uma pessoa inocente ainda era necessário para expiar o pecado. Toda vez que confiamos com fé no fato de que o sangue do Messias já expiou os nossos pecados, cumprimos o propósito e o espírito do sistema de sacrifícios. Mas em outro sentido, todas as alianças de Elohim foram plenamente desenvolvidas e estabelecidas para o propósito divino, para o qual Yah as criou no momento em que foram feitas. Elohim não criou uma aliança primitiva e de baixa tecnologia com Abraão, e em seguida uma aliança mais avançada da próxima geração, com mais recursos na aliança mosaica. E depois, à medida que a visão e as habilidades de Elohim cresciam, uma aliança ainda mais rápida, com todos os sinos e assóbios na nova aliança, que é o Messias. Cada uma dessas alianças foi criada e ainda é perfeita e intacta para o propósito que Elohim pretendia para cada uma delas. Certamente algumas partes de cada aliança estão envelhecendo, como Paulo diz em Hebreus 8, verso 13. Pois à medida que o tempo passa, mais e mais condições de cada aliança se aproximam de seu cumprimento completo. Isto é, quanto mais antiga a aliança, mais condições são cumpridas e menos condições permanecem para serem cumpridas. Na aliança abrâmica, por exemplo, Israel recebeu a promessa de ter sua própria terra, que agora possui, e da qual, aliás, nunca mais será expulso. E os descendentes de Abraão, de fato, abençoaram o mundo gentil, bem como o mundo hebreu. Na aliança mosaica, o propósito do sistema de sacrifício foi realizado por meio da morte de Yeshua. Mas o propósito da lei, de mostrar às pessoas quais são os princípios, os atributos e a moral de Elohim e o que o agrada e desagrada, continuará pelo menos até o reino milenar. De que outra forma saberemos qual é a definição de pecado de Elohim? Até mesmo a novíssima aliança tem pontos que já estão marcados. O filho do rei Davi, o Messias Yeshua, já veio e se foi e expiou o nosso pecado. Então isso significa que a nova aliança está obsoleta só porque tem 2 e 1 anos e algumas de suas condições já foram cumpridas? Não, é claro que não. A aliança abrâmica é a mais avançada no caminho para cumprir completamente todas as suas condições. A aliança mosaica cumpriu muitos elementos, mas muitos ainda precisam ser cumpridos. E a nova aliança cumpriu alguns elementos, mas muito mais ainda precisa ser concluído. Com o retorno do Messias,
a salvação de todo Israel, a destruição do Armagedon ou o estabelecimento do reino milenar. Todas as três alianças são necessárias, todas elas ainda são válidas, mas algumas estão mais próximas de cumprir todos os elementos de seu propósito do que as outras. Moisés, que foi encarregado de transmitir essa mensagem de Yah ao povo, reuniu os representantes do povo, os anciãos, e lhes contou o que Elohim havia dito. Por favor, não pense nem por um minuto que todos os 3 milhões de israelitas estavam reunidos em um só lugar para ouvir Moisés falar. Moisés não tinha um megafone gigante de pele de cabra para que cada pessoa ouvisse sua voz. É bom entendermos que algum tempo se passou entre o momento em que os anciãos se reuniram com Moisés e quando o povo respondeu que faria tudo o que Yah havia ordenado. Suspeito que alguns dias, porque os anciãos teriam voltado para o seu povo após a primeira reunião com Moisés, cada um de acordo com sua tribo, e contado aos líderes de seus grupos subordinados o que Elohim havia dito. E esses líderes teriam contado a grupos menores, até que cada pessoa tivesse ouvido as palavras de Elohim e respondido. Em seguida, eles teriam subido novamente na cadeia de comando até chegarem a Moisés com a resposta de que o povo de Israel estava pronto para obedecer a Yah por sua própria escolha. Que todos vocês sejam ricamente abençoados.